Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, vou cansar vocês com a minha presença, mas agora, com companhias bem mais agradáveis do que o Giancarlo e o Rogério Panca, né? Bom, o painel, ele é o futuro da adquirência, a evolução dos meios de pagamento. A gente não pode fugir de uma realidade de pouco tempo atrás, né? Nós estávamos comentando ali, nós passamos 2 anos aí, por conta de pandemia, com toda uma mudança de hábito, toda uma mudança toda uma transformação, né? O mercado se transformou, nós vimos aí o NFC atingir 40% das transações, cresceu. Queria fazer uma pergunta para todos. Qual o grande aprendizado, né, desse período todo? E que desafios isso acaba gerando no setor de adquirência, né? E o que vocês podemos esperar para o futuro disso? Perfeito. Vamos lá. Acho que quando a gente olha a pandemia como um todo, ela expôs um momento de vulnerabilidade de todos nós como pessoas, né? Mas também um momento de vulnerabilidade da indústria. A gente vem há tanto tempo falando da importância de transformação digital, sobre novas formas de pagamento, sobre a forma de pagamento de aproximação. E na hora que, de fato, a gente viu esse ponto de virada de comportamento do cliente, muita coisa ainda precisava ser feita. Então, a gente ainda via, dentro do varejo, a área online e a área física separadas. A gente ainda via tanta coisa para ser feita que, de fato, surgiu uma oportunidade gigante. Quando eu olho para dentro de casa, a gente teve 2 perfis de clientes. Aqueles clientes nativos digitais, que já estavam mais preparados, e aí a nossa forma de ajudar foi com informação. Aquele aumento de clientes que começaram a pagar muito mais. Eles eram clientes novos ou eram clientes que estavam migrando de canal? E, com isso, como eles atendiam melhor? E aqueles novos clientes, como é que eles, na verdade, como que eles se adaptavam, os varejistas que estavam se adaptando com novas jornadas. Então, seja com o Pick-up in Store, seja com o link de pagamento, qual que foi a forma de fazer justamente essa transformação? Então, quando eu olho daqui para frente, eu acho que a adquirência está na hora da gente pensar justamente pagamento como uma estratégia de negócio. Quando eu estou nas minhas reuniões, no meu dia a dia, muito do que eu falo é a importância da gente entender o quanto o pagamento pode mudar essa transformação, o quanto esse investimento na área de infraestrutura, de fato, é decisivo. A velocidade depois daqui para frente, de como a gente vai, quando a gente olha, por exemplo, um ano de incerteza econômica que a gente tem daqui para frente, você vai estar pronto quando a inovação, que a gente tinha muitas vezes espalhada em uma série de áreas da empresa, quando ela se centraliza, você está pronto para responder a tudo isso? Você tem o parceiro certo para te ajudar? Como você vai garantir ainda as taxas altas de conversão, redução de fraude, a ampla aceitação? No final das contas, a gente precisa estar onde o cliente precisa estar. A gente vem conversando aqui nos GTs da Bex, não só sobre Pix, mas sobre débito, sobre tanta coisa. Então, acho que o adquirente, no final das contas, precisa continuar se reinventando, mas, acima de tudo, entender como ajudar o varejista. Bom, vou trazer um outro ponto adicional para complementar a visão. No momento do início da pandemia, eu estava num grande varejista, também um dos maiores provedores de cartão private label financeiro do país, e aí eu vivi a ponta, né? Vivi a dor exatamente das lojas fecharem e como é que você garantia e mantinha o cliente conectado com você, seja para pagar o carnê, seja para continuar fazendo compra, seja para o negócio continuar existindo e garantir o recebimento. E, nesse momento, você introduz, até para o nosso público daquele momento, como é que você introduz de forma muito didática o universo ou a jornada digital dentro da vida da pessoa, que se prolongou por um tempo até muito maior do que a gente imaginava no primeiro momento, né? Então, isso acabou incorporando e fazendo parte depois da vida. E, hoje, quando você olha, o complemento disso empresas querendo e precisando ficar cada vez mais omni, de múltiplas jornadas, de múltiplas interfaces, e aí eu realmente acredito que o papel desse viabilizador, dessa adquirência, do universo capaz de fazer com que a transação aconteça de forma mais efetiva e mais fácil, por múltiplas formas, se torna cada vez mais estratégico dentro do processo. Mas, naquele momento, foi um momento didático, de alfabetização, de introdução de forma muito intensa, porque foi num ciclo muito curto, de um público
nem tão familiarizado, nem tão acostumado com o digital e para múltiplos serviços, né? Produtos, serviços financeiros, pagamento de parcela e ou compra de mercadoria. Naquele momento no varejo, realmente foi algo super interessante que eu uso hoje, olhando para o lado de cá, eu vejo o quanto a gente pode utilizar toda essa experiência dentro da evolução de tudo aquilo que a gente precisa fazer dentro da adquirência. Eu vejo dois grandes aprendizados aqui nesse processo que a gente viveu durante a pandemia, né? O primeiro deles que eu falo é a capacidade que a gente tem de se mobilizar e fazer as coisas rápido diante de um problema que a gente precisa achar a solução para continuar vendendo no varejo. Eu tive histórias de clientes que conversavam com a gente assim no sentido de: olha, eu tinha uma rede varejista de 300 lojas e um projeto de omnichannel que eu demorava 6 meses para tombar cada loja. Na pandemia, eu tive que tombar as 300 lojas em 6 meses. Então, assim, às vezes é preciso ter algum outro fator influenciador muito forte para a gente ter essa capacidade de mobilização e mudança, né? Um pouco da provocação do que a gente vê agora, quando a gente discute nas frentes da Bex, porque lá a gente, como indústria, tem um monte de desejo, né, de inovações e coisas que a gente quer fazer. Será que a gente vai precisar de outra pandemia para conseguir fazer rápido, né? Tudo que a gente pensa. Então, eu acho que o primeiro aprendizado é esse, que assim, é possível. Quando a gente se mobiliza ali, a coisa acontece, a gente transforma realmente a nossa indústria. E a segunda questão aqui foi a proporção e o verdadeiro valor, né, que o digital se provou nesse processo de pandemia. Nós vimos os números, os TPVs crescendo, chegando a ocupar quase 30%, 40% do volume total da indústria, sendo passado pelo e-commerce. Nós vimos consumidores que eram super reticentes, que nunca tinham experimentado uma transação digital, fazer pela primeira vez por necessidade, e a gente se questionava como seria isso depois que a pandemia passasse, né? E a coisa se provou, o digital provou a sua força, porque depois da pandemia a gente continua tendo números grandes, né? Ou seja, a gente não teve aquela queda, né? O número se estabilizou, o aprendizado ficou, o consumidor se acostumou com o digital e a gente cada vez mais tira proveito disso para dar experiências melhores aqui de consumo para os nossos clientes. Eu acho que foi mais uma prova, né, de que a indústria tem capacidade de mobilização, de criatividade, e ela respondeu magnificamente às necessidades da sociedade durante a pandemia. Maíra, eu vou fazer uma pergunta para você agora, tá bom? Quando falamos de evolução da adquirência, não podemos deixar de abordar os devices e as soluções de captura, que também ganham novos formatos e aplicações. Quais as principais tendências nesse sentido? Bolinha de cristal, hein? Esse é um tema que é commodity, mas, ao mesmo tempo, nos provoca a pensar em reinvenção, né, toda hora. Todo mundo fala, maquininha de cartão, todo mundo tem igual, né? A maquininha um dia vai acabar. E a maquininha está aí, né? Nós temos o terceiro maior parque aí de POS do mundo, e eu creio que, durante muito tempo ainda, eles vão ser peça-chave dentro da nossa indústria de meios de pagamento. O que a gente vê em termos de tendência, ultimamente, eu brinco, a gente fala num processo de polarização do nosso portfólio de máquinas, né? A gente, por um lado, vê as smarts, as máquinas smarts, né? Que no mesmo movimento, sendo um pouco mais didática, no mesmo movimento que o telefone virou smartphone ao longo do tempo e hoje fazer ligação é a coisa menos importante que um telefone tem, eu acredito nisso. Né, que os nossos POS vão virar smart POS e num futuro próximo, a gente vai ter um leque de produtos e serviços que agregam valor na ponta, ali no varejo, que vão fazer toda a diferença. É um processo de adoção que, por muito tempo, né, a gente tinha devices muito mais caros que os devices clássicos e dificultava essa disseminação, mas cada vez mais essas máquinas estão chegando no mercado com condições muito mais competitivas e possibilitando que a gente explore mais essas funcionalidades. E eu falo em polarização porque, de um lado, o POS clássico perde espaço para as máquinas smarts e, para o outro lado, também, a gente vai para uma linha de simplificação da máquina. Os devices para atender o long tail cada vez mais simples, cada vez mais softs, mantendo o core de pagamento, até que, em algum momento aqui, ele começa a ser substituído pela novidade do Tap on Phone que está chegando, que vai transformar o nosso celular em um device de pagamento.
Então, assim, dentro desse movimento de indústria, né, dessa polarização, o POS clássico, uma vertente vindo para a simplificação, para os POS mais softs, e uma vertente indo para o POS smart, tem um leque de possibilidades de serviços e de estratégias e de como é que a gente agrega valor no que a gente faz, né? Então, é um tema clássico, mas que todo dia surpreende a gente aí com as tendências que estão chegando. E, completando um pouco a fala dela, você vê que o varejo ele tem uma tendência muito forte de mobilidade e autosserviço. Isso completa muito a fala de device, né? Ou seja, a mobilidade, o mobile, o POS, o equipamento na mão do colaborador da loja, podendo caminhar junto com o cliente, facilitar a jornada de venda, ou, no momento do fechamento da venda, o self-checkout, o autosserviço ali, como um device diferente ou novo e que vem sendo amplamente utilizado pelos grandes varejos no país ou no mundo. E um terceiro, mais operacional, para quem viveu lá, quando você tem muitos periféricos, você tem um custo operacional no varejo e uma complexidade de execução. Essa tendência de consolidação de hardware com o PIN integrado, com o leitor, com o NFC, com outras formas de conexão para garantir a segurança da transação, tende, inclusive, a ganhar eficiência no varejo, eficiência operacional mesmo, além de toda a facilidade da jornada do cliente. E acho que, Ricardo, você falou aqui justamente da captura, e acho que vale a gente também lembrar o quanto a gente pode continuar inovando nessa jornada de captura. Então, vamos pensar, por exemplo, no pagamento recorrente. A gente não está na hora de começar justamente a tokenizar o pagamento desse cliente, que começou uma jornada em loja, e depois eu faço uma transação de card on file, para que esse cliente comece, de fato, a ter um pagamento invisível. Então, acho que muito do que a gente vem falando pode ser repensado nessas jornadas, entendendo o modelo de negócio aqui dos nossos clientes. Eu acho que é isso. Vai ter um painel hoje sobre essa, é um outro projeto que a gente está conduzindo na Bex, recorrência. E só agregando uma informação que você colocou, Maria, nós temos um levantamento da Bex que o Brasil é o segundo lugar em quantidade de POS por 1.000 habitantes. O primeiro lugar é Singapura, e comparar Brasil com Singapura né? Então, e o nosso todos tem chip e NFC, né? A maioria. Bom, tá isso. Vou explorar você agora. Ainda pegando carona no gancho da pós-pandemia, né, a digitalização foi priorizada nos últimos anos. E agora voltamos a equacionar mundos físicos e digital. Né? Como você enxerga esse movimento? Para onde vai o varejo? Acho que o movimento é absolutamente natural, né? A gente vem falando de omnichannel há tanto tempo, o nosso cliente começa a comprar online e ele volta cada vez mais exigente, esperando mais da gente. Só que o fato é como que, de fato, a gente está pronto para entregar isso. Eu, pessoalmente, compro basicamente tudo que eu quero online. Agora, eu vim aqui no CIMEP e quero devolver alguma coisa aqui no shopping. A hora que o lojista fala para mim, não, os canais são separados, o tipo de frustração que a gente gera é muito difícil de explicar isso para ele. Então, quando eu penso assim, no comércio unificado daqui para frente, eu acho que tem 2 pontos que a gente precisa trabalhar de uma forma muito intensa, que é justamente a integração dos pagamentos e a integração dos dados. E aqui que eu quero dizer isso no dia a dia. Então, vamos pensar que hoje eu já estou integrada, todos os canais de ERP, o marketing, o remarketing, tudo isso está funcionando muito bem. Agora, na hora de pagamento, se eu fui até uma loja, eu fui tentar fazer uma compra e o produto não tem em estoque. A vendedora me traz um tablet, eu escolhi o produto e esse produto depois é entregue na minha casa, mas eu faço esse pagamento presencialmente, físico, com a segurança de um pagamento físico. Esse é o tipo de jornada que o cliente está esperando da gente. E aí, quando eu vou para o lado de gestão, quando eu penso em dados, esse cliente precisa ser enxergue como único. Então, na jornada online, o cliente se identifica, mas no mundo físico, a gente precisa também saber onde ele está. Então, como que a gente aqui, como adquirente, ajuda o nosso varejista a ser identificado independente do canal em que ele está? A gente vê aqui dentro de casa que o cliente está comprando nos 2 canais, chega a ser 40% mais fidelizado. Então, conseguir entender o cliente que compra na loja, o cliente que compra no físico e o cliente que está em ambos, te ajuda até a fazer, por exemplo, a sua estratégia de fidelização. Eu posso entender que esse cliente pode ter pontos, pode ter... Então, tudo isso sendo identificado a partir de relatórios, garantir essa integração, acho que é a nossa nova jornada. E os varejistas daqui para frente, aqueles que vão, de fato, ganhar o jogo e
ter maior preferência do cliente são aqueles que conseguirem integrar esse tipo de jornada no dia a dia. Eu acho que ser multi-channel é um desafio fácil, né? Ou seja, você comprar na loja, trocar o produto na loja, comprar no e-commerce, trocar no e-commerce. Ser o omnichannel, que é fazer os canais se interagirem, ter essa integração completa de experiência, é que é o nosso desafio aqui e é onde a gente tem a capacidade de ajudar o varejo. E aí, quando eu falo capacidade de ajudar, não é só na questão do pagamento, mas é importante que a gente cuide de todas as features que permeiam o pagamento. Porque se você paga um produto na loja, ou paga um produto no e-commerce, na hora de trocar, você vai fazer na loja, e de repente você faz uma diferença do pagamento, como é que você equaliza o controle de estoque e a conciliação depois dessas transações? Né? Se você está na loja e você gostou daquele produto, mas você quer em outra cor, mas você precisa ter, às vezes, aquela outra cor você tem no e-commerce. Né? Como é que você dá acesso à loja, uma vitrine infinita? E se você pagar no físico, como é que depois você concilia esse pagamento, sabendo que você fez uma baixa do estoque que está no e-commerce? Então, assim, esse é um desafio de integração de plataformas, né, que a gente cada vez mais tem que se desafiar e pensar em soluções que sejam inclusivas. Quando eu falo inclusivas, é que a gente tem a facilidade aqui no onboarding para pequenos e médios varejos, né, e não só uma solução complexa que só dê acesso aos grandes varejos no dia a dia. E eu vou andar uma milha a mais. Imagina que você é um omnichannel com marketplace. E aí o cliente vai na loja, compra um produto, 3 itens, um físico, um que está em algum outro lugar, no digital ou em alguma outra loja, e um terceiro item de um seller do marketplace. Como é que você resolve depois o split do pagamento? Como é que você resolve a forma de fazer a conciliação e etc., isso é muito viabilizado pelo nosso universo, pela nossa tecnologia, né? Então, só complementando e trazendo o reforço, que realmente vivemos um momento em que há uma convergência de pensamento, de olhar omni, seja para a experiência do cliente, seja para a gestão. Então, a gente tem lá um produto nosso, com todos os nossos clientes, que é o Farol, que compara e que dá parâmetros e indicadores para o varejo pequeno, médio ou grande, entender como ele está em relação ao mercado de forma anonimizada e segura. Então, criando ferramentas de gestão e capacidade de gestão. Para o cliente que está na loja, é fato que, ou que compra na loja, no físico ou no digital, é fato que quando ele tem essa múltipla relação ou de múltipla jornada, ele realmente tem uma frequência e um LTV maior, né? Então, isso é uma evidência. E existe um desafio que ficou numa ponta que não tem uma relação direta conosco, que é o conceito de multi-origem para o varejo aumenta a complexidade logística e o custo, que é algo que tem um trade-off importante para entender nessa última milha de entrega da unidade de valor, da mercadoria para o cliente final, quando ele compra fora da loja. Aí ainda tem um desafio que vem sendo discutido e superado, só completando o ponto dela. Ok, obrigado. Ainda falam que negócio de captura de adquirência é simples, né? Bom, Carlos, vou fazer uma pergunta para você. Muita coisa tem evoluído sob o ponto de vista da experiência do cliente. Temos no mercado diversas soluções, contactless, QR Code, wallets, entre outras. Qual é o papel do setor de adquirência na melhoria da jornada de pagamento do usuário e quais são as principais tendências pela frente? Bom, quando você olha para a loja, e vê o NPS, por exemplo, como um fator de medida de satisfação do cliente na jornada. Quando você olha por dentro, um dos principais pontos ofensores a um NPS de experiência de loja é a fila. E, nesse momento, muitas novas tecnologias foram sendo criadas para criar fluidez no processo de pagamento, né? Então, quando você olha tudo isso que você falou, somado com outras tecnologias como RFID, que facilita o check-out do item ou a identificação do item, com o meio de pagamento, seja de autosserviço, que a gente falava um pouco antes, com mobilidade em cima de plataformas agnósticas e não específicas e que pode estar na mão dos próprios colaboradores, com a possibilidade do cliente comprar no digital, pegar no físico, comprar
na loja, mas a partir de uma plataforma de prateleira infinita que vai no digital. Ou seja, essa múltipla possibilidade de interface e de jornada, no final do dia facilita a ponta de insatisfação do cliente em relação àquela relação de consumo. Então, acho que nós temos como dever, como objetivo, e como missão, trazer essa fluidez, facilitar esse processo de transação, facilitar, ser um grande viabilizador desse processo de jornada e experiência do cliente ali. E quando eu falo de tendência, eu imagino que isso se intensifique, né? Quando você amplia a identificação, amplia a fortaleza da segurança no processo e cria cada vez mais frictionless, ou possibilidades múltiplas de jornada, para que o cliente compre com a comodidade que ele quiser, a gente está cumprindo um papel importante, trazendo toda a complexidade que fica nos pequenos segundos entre o início do processo de pagamento e autorização. Ok. Olha, temos uma série de perguntas aqui, eu vou tentar, algumas já responderam, e tem perguntas bem difíceis, e outras nem tanto, né? Vamos lá, vamos começar. Qual é a solução de adquirência? Qual solução de adquirência vem se mostrando mais conveniente para MEI ou pessoa física? Eu acho que quando a gente fala do MEI, da pessoa física, né, o microempreendedor, a gente sempre tem que pensar em soluções onde a experiência de onboarding seja o mais fluida possível. Quem diz que um MEI não vende no digital? Vende, coloca o produto na rede social e precisa ter um meio de pagamento. Não pode ser um e-commerce complexo que a gente tem que integrar por APIs. Tem que ser o quê? Uma solução simples, de link de pagamento, uma solução que a gente está prestes a lançar aí, né, com o advento do WhatsApp Pay. Então, assim, existem formas de a gente também complementar o portfólio do MEI com soluções que vão ajudar ele a vender em diferentes canais e impulsionar o seu comércio. Para não ser redundante, completar a fala dela, acho que sempre levar em consideração o parque instalado, né? A gente tem um parque instalado de equipamentos e tudo aquilo que a gente se propõe a facilitar o processo de transação precisa levar em consideração sempre esse tema. Ok, tem uma pergunta aqui. Considerando que o cartão físico digital não é nada mais do que uma credencial emitida a partir de uma verificação de identidade, né? Como vocês veem a perspectiva de pagamento por biometria e outras oportunidades de desmaterializar os meios de pagamento? Acho que a gente vem conversando cada vez mais justamente em como entender a maneira que o cliente quer pagar, né? E eu acho que o nosso objetivo é justamente isso, entender as tendências, estar onde o cliente justamente vem observando. Acho que a gente vem falando muito sobre biometria na indústria e, no fundo, acho que se a gente olhar a autenticação como um todo, é um ponto de discussão muito importante. Então, quando eu olho, até saindo só um pouco de biometria, mas pensando em autenticação de uma forma mais ampla, hoje, quem usa as nossas formas de autenticação como um todo, chegam a ter 7% menos de fraude nos pagamentos como um todo. Então, a redução é muito real. A biometria, sem dúvida, é um passo que pode ajudar dentro dessa autenticação, a credencial deve ser usada, e acho que a gente vem observando muito lá fora como uma tendência muito forte, que a gente tem, sem dúvida, ver um espaço aqui para alguns dos nossos clientes como um caso de uso. É verdade. E a questão aqui é a combinação de experiência e segurança na transação, né, Thaís? Como você diz, assim, já temos diferentes soluções no mercado onde a gente consegue fazer o reconhecimento facial, usar a biometria para uma autenticação, mas, de certa forma, quando a gente vai olhar o protocolo do regulatório, ainda não é um pagamento que é reconhecido como se fosse um pagamento chip and PIN, né? Você coloca o cartão e digita a senha. Então, a gente precisa, sim, evoluir como indústria, né, num caminho dessas formas de pagamento que não tem a fricção e, ao mesmo tempo, garantem a segurança aqui para a gente conseguir disseminar cada vez mais. Tem uma pergunta aqui que a Maíra tocou no assunto, no início da fala dela, Tap-to-Phone, né? Como esse meio de pagamento será massificado, né? Quais os pontos de segurança em relação a passar o cartão no celular do lojista? Né? Então, é a pergunta do pessoal. É um desafio, né?
e eu acho que a gente vai viver esse momento em breve aqui na nossa indústria. O Tap on Phone ele tem 2 estágios. Ele tem um primeiro estágio que é o Tap on Phone clássico, que você encosta o cartão num celular, numa transação NFC. E por que é diferente essa transação quando você encosta no celular e de uma transação com QR Code? Porque quando a gente fala de segurança, essa transação ela tem validade de um cartão presente, né? Ela tem um liability de cartão presente. Não é como uma transação e-commerce, onde você está suscetível a um chargeback, uma fraude. E nesse sentido, por ser uma transação segura, é que a gente acredita que o Tap on Phone realmente tem um poder aqui de desmaterializar os POS. E tem uma segunda fase do Tap on Phone, chamada de Pin on Glass, né, que é uma aqui que agora que a bandeira soltou o padrão de segurança, a indústria inteira está correndo para certificar, que é o MPOC, que acima de R$200 você digita a senha no celular da pessoa que está recebendo. E é aí que começam, né, os pontos culturais aqui a serem explorados. Mas você vai digitar a sua senha no celular de uma pessoa que você não conhece, né, e vai confiar na solução? Eu acho que aqui tem um desafio, sim, né, como indústria, como cultura, como qualquer nova tecnologia, de como é que a gente se une para poder criar, né, divulgar a informação, criar o hábito, a cultura e mostrar que é uma solução 100% segura. E a gente tem estressado muito esse cenário e colocado o ponto que talvez esse movimento comece nos pagamentos com aquelas interfaces que você já conhece. Assim, você colocaria a senha no celular da sua manicure, do seu personal trainer, do professor particular do seu filho? Eu colocaria. A gente entende que é uma solução assim, que muda de patamar, né? A gente, celular, todo mundo tem um smartphone, a gente transformar ele em meio de pagamento, a gente entende que tem um desafio como indústria de cultura, mas a gente entende que com esses user cases onde o consumidor sente mais segurança, se a gente começar a explorar por aí, a gente tem uma avenida aqui para começar a desbravar dentro do universo do Tap on Phone. Alguém quer complementar? Acho que ela falou bem. Acho que o ponto adicional é pensar que eu não acredito em um universo único, né? A gente está aqui para criar possibilidades e conveniência tanto para o consumidor quanto para o varejo ter possibilidade de fazer a transação. A desmaterialização, vai ampliando um pouco a visão, ela tem múltiplas possibilidades adicionais na conveniência da jornada do consumidor. Eu vejo muito mais assim. Gente, a gente tem uma série de perguntas, mas, infelizmente, né, o tempo acabou. Então, eu queria agradecer muito a Thaís, o Carlos, a Maíra. Obrigado pela participação, obrigado por falar com a gente de um negócio que não é simples e que vocês entendem como ninguém. Muito obrigado. Obrigado.